Mas hoje vamos pensar na história de duas famílias e neste conceito de família. Quem é a família e como é que ela se parece? Quem é a família e como é que ela se parece? Temos aqui filhos de Cardoso. Mãos no ar, quem é filho de Cardoso? Temos alguns, vários. Filhos de Campos. Temos algum? Temos filhos de Campos. Temos filhos de Lange, filhos de Gonçalves. Temos filhos de Clark. Filhos Silva. Temos vários também, vários filhos Silva. Temos filhos Enetier, pelo menos duas. E o problema com os casais é que eu não me lembro do nome de solteiro. Mas temos filhos Freitas, pelo menos uma. E é curioso, porque é um dos nossos primeiros marcadores de identidade. Olha o filho do... Não é? Olha a filha da... E depois nesse marcador é quão semelhante és a essa pessoa ou quão diferente és. Saíste tal na parecença, ou na maneira de ser, ou no falar, ou na voz. E são os nossos primeiros marcadores de identidade. E é curioso que a nossa cultura, não sei se já repararam, a nossa cultura, a cultura portuguesa, e desculpem porque nem todos aqui são originalmente da cultura portuguesa, mas agora estão na cultura portuguesa, é uma cultura de vergonha e honra. Vergonha e honra para a família. E a família, antigamente, talvez não tanto agora, mas normalmente nesta cultura a família tem um grande peso nas decisões individuais. Ou seja, o indivíduo que pertence à família vai partilhar as suas escolhas e a família vai ter uma voz a dizer acerca das suas escolhas para a escola, para o trabalho, futura esposa, etc. E há uma lealdade que é expectável para a família. Ou seja, tu precisas ser leal à tua família. Caso contrário, vão haver problemas numas famílias mais do que em outras e numas sociedades mais do que em outras. Há uma frase que alguém disse num filme que é Fredo, ou Fredo, tu és o meu irmão mais velho e eu amo-te, mas não voltes a tomar partido contra a família. Nunca mais. Foi o Michael que disse isto, o Michael Corleone, no filme O Padrinho. Então, se ouves o Michael a dizer esta frase, tu precisas mesmo de ouvir e respeitar. Há culturas em que não deves ir contra a família. É uma falta de respeito, é uma traição até, se fazes algo diferente. A família também tem um viver distintivo. Há hábitos que se vão criando dentro da família. Não sei se há algumas famílias que têm por hábito correr e andar a correr aí por Coimbra, porque é o que a família faz. Ou sentar e ver filmes. É algo que a família faz. Então a família vai criando determinados hábitos, gostos, atividades. E por vezes a família, olhando para ela como um todo, parece algo uniforme quase. Se pensarmos, e quem viu o filme, ou a série, antes do filme, a série creio que era a preto e branco, mas depois surgiu um filme e agora já um outro filme, que é da família Addams. Nós diríamos que a família Addams é muito uniforme nos seus gostos. Eles gostam de coisas estranhas, macabras, morte e causar dor, mas uma coisa interessante é que eles amam-se uns aos outros. Ou seja, eles são mesmo aquela ideia de família entre si. E outra coisa interessante é que eles também dão as boas-vindas aos estranhos, a quem vem de fora. Aquilo que vamos ver hoje vai ser a história de duas famílias, ou a tensão entre duas famílias. E eu vou, desde já, dizer o seguinte: qualquer pessoa pode entrar na família de Jesus. E temos estado a cantar à volta deste tema também. Qualquer pessoa pode entrar na família de Jesus, e esta família deve ser conhecida pela sua obediência a Deus, ao focar no ensino, no ministério de Jesus.
Então, vou-vos convidar a abrir em Mateus 12. Vamos ficar de pé. Esta passagem é um bocadinho comprida, então vamos ficar de pé para depois poderem relaxar nas vossas cadeiras. Então, capítulo 12, versículo 40. Vamos começar no versículo 46 e depois vamos continuar. E diz assim: falava ainda Jesus ao povo, e eis que sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora procurando falar. E alguém lhe disse: a tua mãe e os teus irmãos estão lá fora e querem falar-te. Porém ele respondeu ao que lhe trouxeram o aviso: quem é a minha mãe e quem são os meus irmãos? Estendendo a mão para os discípulos, disse: eis a minha mãe e os meus irmãos. Porque qualquer que fizer a vontade do meu Pai Celeste, esse é meu irmão, irmã e mãe. Podem se sentar? Não era assim tão comprida. Uma pequena passagem e vamos orar, pedir a Deus que nos ajude a compreender. Sim, Deus, agradecemos-te por tudo aquilo que Tu és e aquilo que Tu já fizeste, sobre o qual nós já estivemos a cantar. E Tu és um Deus fantástico e nos faz um convite na pessoa de Jesus. Ajuda-nos a compreender este convite, ajuda-nos a compreender esta pequena passagem, aquilo que Jesus está a dizer e a responder, aplicando às nossas vidas, tomando uma decisão em relação a Ti. Oramos em nome de Jesus. Amém. A primeira coisa que vamos ver é quem é a família de Jesus. Porque é uma grande pergunta, é fácil, de certa forma, de ver, mas quem é a família de Jesus? Há a história de dois rapazes que estavam à espera de ser adotados. E eles vão tendo candidatos a vir ao orfanato, a serem entrevistados, a sentarem-se com eles para eles serem, para ver se há compatibilidade, para ver se eles estão adotados ou não. É um filme bastante interessante que vimos há relativamente pouco tempo, que é Meet the Robinsons, não sei como é que é em português o nome. Mas aquilo que um dos rapazes mais quer, uma das suas memórias, é que a sua mãe veio trazê-lo ao orfanato e deixá-lo. Uma das coisas que ele mais quer é conhecer a sua mãe. É ver a sua cara e conhecer a sua mãe biológica. Ele não está muito importado em ser adotado, ele está virado para a ciência, em criar uma máquina que viaje no tempo. E é interessante que a determinada altura ele quer tanto aquela máquina de viajar no tempo e viajar no passado e ver a sua mãe, e conhecer a sua mãe, que ele até chega a juntar-se com o mal da fita, o mal do filme, para conseguir ou para tentar fazer isso. E surge uma questão porque ele anda a viajar do futuro para o passado e ele conhece a sua família no futuro. Só que ainda assim ele quer ir ao passado, ver a sua família biológica. Até que a determinada altura ele entende esta tensão e ele decide que ele vai para o presente com todas as suas incertezas e dificuldades de ser um menino órfão. Mas compreendendo tudo isto, ele vai para o presente. E há uma decisão a ser tomada, e nós temos visto isso nas últimas semanas, que há uma decisão que precisa de ser feita por cada pessoa, de estar dentro ou de estar fora, de estar a favor de Jesus ou de estar contra Jesus, aceitar os sinais que Jesus já fez ou rejeitar esses sinais e ser condenado. Não sei se já pensaram que seguir Jesus, ou seja, a fé cristã, é também acerca de família. Não é tanto acerca de igreja, de edifício de igreja em si, mas de uma forma bem mais simples, é acerca de família, de pertencer a uma família. Mas a questão é qual família? E como é que se parece esta família? De certa forma, a família de Jesus são aqueles que estão a bater à porta. É o que lemos nesta passagem. Alguém diz: a tua mãe e os teus irmãos querem falar contigo, estão à porta. Há várias tentativas para tentar explicar que Maria não teve mais filhos, para defender um dos dogmas da Igreja Católica, da sua virgindade perpétua, que ela continuou virgem. É curioso porque é para justificar um dogma que surgiu há pouco tempo atrás, há relativamente no século passado,
há pouco tempo atrás, e muitos desses dogmas foram criados muito recentemente e que depois precisam de ir para trás, para as Escrituras, para alterar aquilo que a Bíblia ensina acerca de Jesus e da sua família. Há quem tente dizer que José já tinha filhos de outro casamento. Mas isso ia criar pelo menos duas dificuldades. Uma, o choque de José quando Maria está grávida. Maria pode dizer, sim, eu estou grávida, mas tu já tiveste os teus. Mas pior do que isso, seria que José é o descendente de David. Significaria que Jesus já não seria o herdeiro de David. Se José já teve filhos, esses filhos seriam os herdeiros de David. Não faz sentido. Há quem diga que Maria tinha outra irmã com o mesmo nome. Isto é um bocadinho falta de criatividade dos pais. Maria tinha outro nome e essa irmã é que teve outros filhos. Mas isto é real, estas tentativas. Mas a leitura mais normal do texto, menos problemática, mais fiel, é que de facto Maria teve filhos com José. Filhos que são irmãos de Jesus da parte da mãe, não da parte do pai. E é pouco provável que a família de Jesus esteja a vir trazer o farnel para Jesus e a ver como é que ele está e se está tudo bem. É pouco provável. Porquê? Porque a sua popularidade estava bastante negativa. Eles estavam a tentar cancelar Jesus, usando uma palavra dos nossos tempos. No início do capítulo 11, e nós temos visto esta secção do capítulo 11 até ao capítulo 12, e depois iremos fazer uma pausa e retomar no capítulo 13, em que Jesus fala acerca do reino, com várias imagens, com várias parábolas. Mas no início do capítulo 11, temos alguém que teve um grande papel, um papel preponderante, que é João Batista, a ter dúvidas acerca de Jesus. Será que ele é aquele que estava para vir da parte de Deus? No capítulo 12, versículo 14, os fariseus, os religiosos, querem matar Jesus porque ele afirma ser maior que o tempo, o Senhor do sábado. Capítulo 12, 24, perante uma cura que leva as pessoas a pensar, ele será mesmo o filho de David. Os fariseus dizem que Jesus é um servo de Satanás. No meio de toda esta oposição e perseguição, Jesus aproveita para fazer várias pequenas partes de revelação de quem ele é e daquilo que ele tem para oferecer. No capítulo 11, versículo 27, Jesus diz que ele é o Filho do Pai e é o único que conhece e revela o Pai. No capítulo 11, 29, Jesus é manso e humilde e ele quer oferecer descanso para qualquer pessoa sobrecarregada. Capítulo 12, 21, Jesus é o servo que oferece esperança até aos estrangeiros. E agora, Jesus aproveita um pequeno recado, com uma profunda realidade para os seus discípulos naquela altura e para nós também hoje. Ou seja, para a pessoa que estava à porta, quem é Jesus? Ele é o filho de Maria e irmão dos seus irmãos. Parece algo inofensivo, mas neste contexto de perseguição e oposição a Jesus, de dúvidas da identidade de Jesus, em que algumas pessoas estão a pensar, ele é o filho de David, Jesus é mesmo o filho de Deus, e de repente surge num pequeno sussurro, ó Jesus, ali a tua mãe e os teus irmãos. E parece que vemos esta pequena quase mensagem subliminar. Não, tu não és o filho de Deus, a tua mãe está ali. E é curioso porque é algo que Jesus a seguir vai falar acerca do reino de Deus no capítulo 13, e no final do capítulo 13 vamos ter mais dúvidas por causa disto, porque Jesus tem uma família terrena, porque ele tem uma mãe e uns irmãos. E se fôssemos para a biografia de Marcos, Marcos mostra-nos que a família de Jesus não está a favor de Jesus. No capítulo 3, versículo 21 de Marcos, a família vai para tentar prender Jesus. Eles não concordam com aquilo que Jesus está a dizer, a ensinar, eles vão para o prender. Então a oposição de Jesus vem também da sua família de sangue. E para nós, e se és cristão, Jesus está a dizer o seguinte: se me estás a seguir, também vais sofrer oposição de vários quadrantes. Do teu emprego, dos teus amigos, dos teus vizinhos, conhecidos e até da tua família, até da tua própria família. De uma forma mais aberta, de uma forma mais velada, com gritos, com sussurros,
mas essa oposição virá. Então Jesus vira-se para os seus discípulos, neste clima de tensão e de oposição a Jesus, e ele diz que eles são a sua família. Jesus não diz que os seus discípulos são como a sua família, ou que se juntam agora à sua família. Jesus diz que os seus discípulos são a sua família. Então, se decidiste seguir Jesus, arrependendo dos teus pecados, confiar em quem Jesus é, confiar que Jesus recebe o castigo que tu merecias, então tu és família de Jesus. Tu és, digamos, prioritário. Prioridade é uma coisa que hoje em dia se paga. Quando vais viajar de avião ou de comboio, podes ter uma prioridade, algo prioritário. Tens de pagar, mas és o primeiro. Não precisas de pagar esta prioridade. Se és cristão, se és seguidor de Jesus, Ele tem-te como prioritário. Tu és sua família. Já entraste. E quem é que tu tens em Jesus? Não tens um Michael Corleone que te vai vingar se fores perseguido. Mas tens um Salvador que sente e sofre com cada perseguição que tu sofres. Que se identifica de tal maneira contigo que alguns anos mais tarde deste Evangelho, de quando Jesus está a viver, quando a igreja está a ser perseguida, quando cristãos estão a ser perseguidos, Jesus fala com um desses perseguidores. E sabem o que é que ele diz? Ele não diz, porquê que estás a perseguir a minha igreja? Ele diz, Saulo, porquê é que me persegues? Aqui vemos de uma forma tão profunda a identificação de Jesus com os seus seguidores, com a sua família, que é algo extraordinário. E perseguido serás, e perseguido seremos por causa de Jesus, por causa desta nova família. Em setembro de 2022, um clube de futebol na Austrália contratou o seu diretor executivo, quase uma espécie de presidente do clube, o Andrew Thorburn. Ele esteve neste cargo durante 30 horas. Apenas 30 horas. Ele tinha trabalhado num dos bancos da Austrália, tinha sido um excelente funcionário e dirigente nessa parte do banco. Ele esteve 30 horas neste clube de futebol. Porquê? Porque ele é cristão, porque ele frequenta uma igreja e porque foram descobrir pregações gravadas de 2013, que não foi ele que falou do púlpito, foi o pastor da sua igreja que em 2013 falou acerca da perspectiva bíblica sobre a homossexualidade e sobre o aborto. E houve uma pressão incrível e ele foi demitido. 30 horas. Apenas porque ele frequenta uma igreja. Ele não teve de dizer nada acerca da homossexualidade, ele não teve de dizer nada acerca do que é que ele acha acerca do aborto. Mas apenas por causa disto ele foi demitido. No meio das confusões que vives, no emprego, na família, nas incompreensões da tua fé, na rejeição dos padrões bíblicos que defendes ou que são afirmados pela tua igreja e que vão aparecendo no Facebook e no YouTube, do porquê que ages de forma diferente, eis esta verdade inabalável. Jesus diz que tu és a sua família. Ele diz que tu és a sua família. Fazes parte da família mais estranha do mundo, ainda mais estranha que a família Adams, mais diversa, mais inclusiva até, eu diria. Talvez não no conceito mais secular da palavra inclusiva, mas mais inclusiva, mais amada por Deus e que mais ama, ou que mais devia amar. Menos respeitada da parte de fora, mas que mais devia respeitar. Mais protegida e cuidada por Deus, para depois ser enviada a testemunhar e a sofrer por Deus. Agora, como é que esta identidade se vive? Então esta é a família de Jesus. Como é que a família de Jesus se parece? Como é que ela vive? Há uma família que quase todos gostam. E é uma família bastante diversa.
O primo Camilo, ele só para depois de nos agradar, a prima Dolores, que ouve estes claros sons a cantar. Olhe, senhor Mariano, caso com a minha irmã. Se é o seu plano aqui dentro da nossa casa é um engano. Já falei demais, obrigada, mas agora vou andando. Família incrível. E eu sou família, então, bem... Mirabel. Alguém que diz Mirabel. Família Madrigal é um filme de desenhos animados que mostra, que nos apresenta uma família com papéis bem definidos e diversos, em que cada um contribui não apenas para a família, mas para a sociedade à volta. E é interessante que a família parece estar reunida à volta dos avós, da avó que ainda é viva e do avô que já faleceu. E ao longo do filme nós vamos vendo esta família em ação e parece que a Mirabel não se encaixa em lado nenhum. Ela parece estar fora, mas ela está bem dentro. E uma família que está em serviço à comunidade. Como se parece esta família de Jesus em ação? No contexto destes capítulos 11 a 13, eu diria o seguinte: parece alguém que aceita a identidade de Jesus, quem Jesus diz que é e que ouve o ensino de Jesus. A família de Jesus confia que Jesus é o enviado de Deus. Está a confiar nisso. A olhar para tudo aquilo que Jesus faz e ensina, entendem que o Velho Testamento, todas as Escrituras, estavam a apontar para Jesus. A família de Jesus conhece o Pai através do Filho e está continuamente a ir ao Filho para procurar alívio e encontrar descanso. A família de Jesus passa a entender toda a lei, os profetas e o Velho Testamento através de Jesus, daquilo que Ele faz e daquilo que Ele ensina. A família de Jesus olha para os sinais de Jesus e atribui-os a Deus e não a Satanás. A família de Jesus procura obedecer a Deus. É o que vemos na nossa passagem. Como é que obedece a Deus? Olhando para o enviado de Deus, para Jesus, ouvindo a sua voz. E é bom esclarecer aqui 2 pontos. A obediência a Deus não salva. Não é a obediência a Deus que nos traz para dentro da família. Nós entramos por causa daquilo que Jesus fez por nós. É dessa forma que qualquer pessoa entra, através daquilo que Jesus fez na cruz. A obediência a Deus também não é algo, o procurar a vontade de Deus também não é algo que fazemos individualmente, pessoalmente e que varia de pessoa para pessoa. Não, obedecer a Deus, procurar a sua vontade revelada, que já está revelada na sua palavra. Mas não é fácil ser identificado com Jesus e procurar obedecer a Jesus. Na nossa família, no nosso trabalho, nos nossos vizinhos. Não é fácil. Kate Forbes, ela é uma candidata do Partido Nacional Escocês. Ela é muito fixe porque ela é escocesa. Ela é também cristã. E ela é uma candidata à liderança do partido. E ela é cristã e ela recentemente posicionou-se em relação ao casamento entre pessoas do mesmo sexo. Ou seja, ela trouxe a sua fé para a esfera política. E ela estava a tentar explicar ao jornalista o que era a sua opinião pessoal, que é moldada e influenciada pela sua fé, e aquilo que ela iria fazer depois enquanto representante deste partido. E o jornalista, claro, queria equivaler as 2 coisas e dizer, então, se é isto que tu acreditas, é isto que tu vais fazer para toda a gente, para todo os teus constituintes. E ela até justifica e diz, não, mas os meus constituintes de uma área mais pequena, que ela já estava em carregue, eles já conhecem a minha fé e não tiveram problema nenhum em submeter-se, em acreditar que eu iria fazer o melhor e trazer o melhor. Bom, a sua candidatura está em risco. Não sei como é que vai correr. Espero que ela seja nomeada, mas por vezes a vontade de Deus a vontade de Deus para nós e para as nossas vidas no nosso emprego, por vezes vai ser algo bom. Por vezes o empregador, o patrão, vai valorizar o facto de que és cristão. Porque vais ser honesto no teu trabalho. E vais te esforçar no teu trabalho. Porque no teu trabalho vais considerar que não só estás a servir o teu patrão, como estás a servir Deus. Então vais trazer a tua fé para o teu emprego,
para a tua reforma, para a maneira como vais às compras, à loja, ao centro de saúde, ou brincas no parque infantil, ou vais ao conservatório. Então trazes a tua fé para todo o lado e por vezes vai ser honrada, vai ser valorizada. Por vezes seria mais benéfico esconderes a tua fé. Vai ser essa a tentação. Por vezes vai ser mais benéfico, a nível de carreira, esconder a vontade de Deus sobre como deves responder a determinadas situações. Mas esse é o desafio. E quando vier esta perseguição porque escolhes não esconder a tua fé, tens esta verdade inabalável, que tu és família de Jesus. É esta a tua principal identidade. Qualquer pessoa pode entrar na família de Jesus e esta família deve ser conhecida pela sua obediência à vontade de Deus. Em momentos difíceis de rejeição e oposição, Jesus usa uma deixa muito simples. A tua mãe e os teus irmãos estão lá fora. E Ele aproveita isso para nos dar esta verdade tão profunda, esta base na qual nós podemos estar e viver e trabalhar e relacionar com a nossa família. Temos aqui pessoas que nasceram numa família com virtudes e defeitos, com mais virtudes ou com mais defeitos. Eu não conheço a vossa família. E essa família quer ser honrada e não quer ser envergonhada. Nenhuma família quer ser envergonhada. E eu tenho más notícias. Vocês já envergonharam a vossa família. E eu também. Nós já causámos essa vergonha à nossa família. Nós queremos honrar, mas causamos vergonha. Jesus, se não és cristão, Jesus, o que é que Ele tem para te oferecer, no fundo? É a entrada numa nova família. Não é o saíres da tua família. Para já não é o saíres completamente da tua família. Todos nós continuamos a ter família. Não é o sair de uma família para entrar numa igreja, num aspecto mais frio e físico, que isso possa estar a entender com esse significado de igreja. Mas de uma forma mais simples, é o entrar numa família. É o entrar na sua família. O convite é feito tendo a plena certeza que tu trazes mais vergonha do que honra para a família de Jesus. Tu és a razão da vergonha. Tu és vergonhoso. Eu e tu somos vergonhosos para a família de Jesus. E ainda assim o convite é feito. Porquê? Porque aquele que convida, ele sofreu a maior vergonha no nosso lugar. Ele sofreu o castigo que a nossa vergonha merece. Ele sofreu na cruz. E por isso ele convida-te a vir com a tua vergonha. Ele convida-te a vir. Ele sofreu a vergonha na cruz e ele foi honrado pelo Pai. E ele oferece-nos a mesma coisa. Ele diz, olha, se me seguires, vais ser honrado e vais ser envergonhado. Mas vais continuar até ao fim. E serás honrado pela pessoa que mais importa neste mundo, que é Deus. Se és cristão, Jesus está a dizer, tu és o meu irmão mais novo. Tu és a minha irmã mais nova. Tu és a minha família. Tu és a minha família. E eu amo-te. Segue-me, aprende de mim e assim mostrarás que fazes parte da minha família. Podes vir a ser envergonhado agora. E serás. Mas serás honrado no final, ao meu lado. Vamos orar. Querido Deus, agradecemos-te como estas verdades que lemos na tua palavra, estas palavras de Jesus, que são tão simples, mas que podem impactar-nos de tal forma. Pensar que a pessoa mais perfeita, a pessoa que nunca fez nada de errado, que nunca é causa de vergonha, é capaz de chegar e dizer que nós somos a sua família. É capaz de nos convidar para um relacionamento tão íntimo e tão profundo, ao ponto de sermos chamados seus irmãos, sua família. Obrigado por esta extraordinária oferta que nos fazes através de Jesus. Ajuda-nos a responder a este convite. Ajuda-nos a aceitar esta oferta. A entender que Jesus, na cruz, Ele sofre o castigo que a nossa vergonha merece.
que o nosso pecado merece. E que confiando nele, nós entramos na melhor família que poderíamos ter. Não para abandonarmos a nossa família de sangue, mas para servirmos e para entendermos a nossa missão de sermos testemunhas tuas. Testemunhas que vão sofrer perseguição, que vão ser envergonhadas pela sua fé. Então ajuda-nos a ter isto bem presente. Que somos teus filhos, por causa de Jesus. Que somos teus irmãos, que fazemos parte da tua família. E por isso nós estamos muito gratos. Porque seguimos aquilo que nós vemos em Jesus. Jesus veio, ele foi envergonhado, mas ele foi vitorioso e honrado no final. E é por causa dele que nós podemos agora viver e relacionar com a nossa família, no nosso emprego, perder oportunidades, ganhar outras, mas viver seguindo Jesus e aquilo que ele tem para nos ensinar. E no final partilharmos da sua vitória, da sua honra e sermos honrados também. Por isso nós estamos muito gratos e é em seu nome que nós oramos. Amém.